Olá, meu nome é Francisco André da Silva Freire e nossa equipe é formada por Luiz Otávio Lima Caminha, Cristiano Rodrigues de Lima e Matheus Fonseca Lima. E eu vou falar sobre as estruturas de pastas da aplicação para controle de estufa, onde é possível manipular sensores de temperaturas, níveis de CO2 no solo e níveis de umidade no solo, além de manipular atuadores para alterar os valores nos quatro sensores, tais como aquecedor, resfriador, injetor de CO2 e irrigador. O trabalho foi desenvolvido utilizando o padrão TCP e utilizando o Node.js para ser construído. Todas as comunicações são feitas por meio de mensagens entre o servidor e cliente. Bom, eu vou mostrar aqui um fluxograma sobre o funcionamento da nossa aplicação. Aqui nós temos o fluxograma que mostra o funcionamento da troca de mensagens feita pela aplicação, onde para a troca de mensagens, sempre quem vai entregar alguma mensagem, alguém vai ser o manager. Por exemplo, se o cliente quiser mandar alguma coisa para o sensor, ele vai mandar para o server e o server vai mandar para o sensor. Agora eu vou mostrar a estrutura de pastas do nosso projeto. Aqui em CRC vamos ter todas as pastas e códigos que vão ser usados na aplicação. Aqui na primeira pasta nós temos os atuadores, que, como o nome já diz, atuam como manipuladores das variáveis da estufa, podendo aumentar, podendo aumentar ou diminuir os valores que são observados pelos sensores. E são eles o atuador aquecedor, injetor, irrigação e resfriador. Aqui nessa segunda pasta nós temos os DTOS, que são os padrões de mensagem trocados dentro da aplicação. E são eles o iMessage, eSensor Details e o ISO Message. Aqui na terceira parte nós temos os sensores, que são responsáveis por atuarem como medidores disparando quando passa dos valores de máximo e mínimo, e podem ser desligados caso passe do valor que foi definido no máximo e no mínimo. Todos contêm um valor mínimo e máximo e fazem controle de acordo com eles. São eles o sensor de CO2, de temperatura e sensor de umidade. Aqui em Utils nós temos os códigos utilitários da aplicação. Aqui nós temos o cliente, que vai controlar os atuadores e sensores e que vai solicitar os logs e setar os parâmetros mínimos e máximos dos sensores, bem como disparar algumas ações para requisitar os valores contidos naquele momento em qualquer sensor. E aqui nós temos o servidor, que é responsável pela entrega das mensagens da aplicação. E é isso, obrigado e até mais. Olá pessoal, meu nome é Luiz Otávio. Eu vou falar um pouco sobre o gerenciador e os DTOs, Data Transaction Objects, do nosso projeto. Então, como já foi mencionado, esse projeto foi construído utilizando Node.js e o Superset TypeScript em cima dele, para que a gente pudesse garantir algumas prioridades e alguns acordos de tipos, né? Poder usar todo o poder que a linguagem tipada pode nos dar. Então, vou falar um pouco aqui sobre o nosso gerenciador. Como já foi falado acima também, pelos meus outros amigos, o gerenciador ele vai funcionar como um orquestrador de mensagens, ou seja, similar a um servidor real, o servidor do WhatsApp, por exemplo. A gente não envia uma mensagem diretamente para um amigo seu. É enviada uma mensagem para o servidor vai captar essa mensagem e vai enviar para o seu determinado amigo. Similar a essa abordagem, esse fluxo do WhatsApp, é como funciona hoje esse projeto. Então, toda vez que um sensor se conecta à nossa aplicação, a gente vai adicionar esse sensor por meio dessa função addSensor, que vai receber um socket que é do tipo net.socket. A gente está utilizando a biblioteca net. E a gente vai receber um data que é do tipo iSensorDetails. E aí ele vai
verificar se esse sensor já existe. Se ele existir, eu vou remover do Latest Sensor Logs, que é os últimos logs de todos os sensores, e vou adicionar novamente esse new sensor aqui com essa mensagem atualizada. Esse Latest Sensor Logs é um array do tipo Sensor ID, vai receber um número, Sensor Name String, Remote Addresses String ou Undefined. Esse aqui é o padrão da biblioteca NET. A mensagem vai ser um string e o socket que vai ser do tipo socket. E aí, após startarmos o nosso servidor, ele vai listar o servidor na porta 9000 e ele vai nos dar essa mensagem informando que o servidor foi startado. Quando ele for fechado, ele vai nos dar a mensagem também quando ele for fechado. Mas o mais importante aqui pra gente é no onConnection, quando um socket se conectar, a gente faz algumas coisinhas aqui para garantir que todo o fluxo aconteça de maneira esperada. Então a gente pega aqui o Remote Address para armazenar no Latest Sensor Logs, e o fluxo principal da aplicação no tocante às ações, né, é no socket onData. Ele vai ficar ouvindo esse evento de todos os sockets conectados na aplicação. Ou seja, toda vez que um socket enviar uma mensagem para o servidor, ele vai conseguir captar aqui, ele vai receber o data e ele vai ser do tipo buffer. Ou seja, ele vai armazenar um buffer aqui na memória. A gente não define aqui o tamanho dele, é definido diretamente pela biblioteca socket, biblioteca net do Node.js. Aqui, em alguns momentos eu posso mandar uma mensagem para o servidor que ele não é que ele é uma mensagem somente de identificação. No caso aqui do sensor, quando eu me conecto, eu mando algumas mensagens para o servidor, mas elas não são mensagens que referenciam a mensagem padrão, a nossa padrão ISO, né, que a gente criou aqui dentro da nossa aplicação. Então são somente mensagens informativas. Para controlar isso, a gente criou uma função para verificar se esse cara é um JSON. Depois que a gente der um toString, ele vai ser um JSON aqui, não é de fato um JSON, ele vai ser um JSON serializado. Se vocês verem aqui, ele recebe um text do tipo string. E a única coisa que ele faz é validar se de fato esse cara é um JSON por meio de uma regex. Ok, se ele não for um JSON, ele vai somente mostrar os dados que eu enviei, que foi como eu mostrei a vocês lá. Então todo sensor e todo atuador que se conectar ao servidor, ele vai mostrar aqui para fins informativos, né, que aquele cara se conectou. E aí, caso ele seja um JSON, quer dizer que esse cara aqui entra no nosso padrão de mensagens enviadas. Então vou dar um PSAD data, nesse serialized data, que até então é um string, e vou fazer um JSON parse para transformar esse cara em JSON novamente. Vou receber a action que é passada dentro de PSAD data message action. Como eu mostrei para vocês, a gente utiliza o padrão AISO message, que dentro da mensagem a gente necessariamente tem que ter uma action. E vou fazer um switch case aqui com essa action. Então a gente tem o case sensor details, que vai armazenar um novo sensor, e vai dar um log dele aqui. A gente tem a ação ligar aquecedor, onde eu vou pegar o socket armazenado aqui referente à temperatura e enviar uma mensagem aqui para ele avisando que esse cara aqui está ligado, e aí o sensor vai fazer as determinadas coisas que ele precisa fazer. E aí, semelhante ao ligar o aquecedor, também tem o ligar resfriador, que semelhante também, ele também trabalha com sensor de temperatura, e aí envia uma mensagem para esse cara também. Tem o ligar injetor, que aí todos esses 4 aqui são atuadores, onde eu pego agora o sensor de CO2 e faço as determinadas mensagens enviadas para ele. Ligar irrigação, onde aqui o sensor trabalhado é a umidade. Voltando a falar sobre o Sensor Parameters, vai ser falado também pelo nosso amigo Matheus, que vai falar do cliente. Mas basicamente eu vou setar aqui lá em todos os sensores os valores mínimos e máximos para todos eles que eu recebo lá no cliente. Então aqui eu envio mensagens para todos os sensores, como vocês podem ver. De fato é uma coisa bem repetitiva. Passa nessa action set parameters values para cada sensor específico.
E aí eu também tenho o case Alert Sensor Temperature Max Value, quando o sensor de temperatura recebeu o valor máximo, e ele vai enviar uma mensagem para o servidor. Eu tenho um Alert Sensor Temperature Min Value, quando o sensor de temperatura atingiu o valor mínimo. Eu tenho um Alert Sensor Humidity Max Value, quando o sensor de umidade atingiu o valor mínimo. E o Alert Sensor CO2 Max Value, quando o sensor de CO2 atingiu o valor máximo. O valor máximo. E aqui eu tenho um Action Default, só caso eu passe uma Action que ela não é entendida pelo servidor. Então, pessoal, essa foi a explicação do server. Eu vou falar agora um pouco sobre os DTOs da aplicação. Já foi explicado no trabalho, mas eu vou dar uma pincelada aqui. O DTO principal, na verdade, é o nosso ISO Message, onde ele vai ter... Esse é o nosso padrão de mensagem de comunicação do servidor. Então, eu tenho um ID aqui que é um number, o emitter para mim informar qual client está enviando essa mensagem, o message e o created at, que vai ser um string, né? Uma data no formato string. O nosso message aqui, ele é do tipo iMessage, onde ele vai ter uma action, string, e um data, que ele pode ser o data, que ele pode ser object ou iSensor details. Object porque dentro de data pode ter de fato qualquer coisa, mas deve ser um objeto. E aí dentro desse objeto sim pode ter qualquer coisa, ou ele pode ser um iSensor details, que é o caso que a gente vai declarar um novo sensor na aplicação. Então, pessoal, essa foi a explicação do server da nossa aplicação e dos nossos DTOs. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Me chamo Cristiano, eu sou da equipe do Luiz Otávio, Matheus Fonseca, né? E André. Eu vou falar sobre o código dos sensores, né? Aqui no caso é o CO2, temperatura e umidade. Vou começar aqui pelo CO2. Como lá estava um dos requisitos era o identificador único, eu criei esse sensor ID, né? Para cada sensor, eu criei essa constante aqui. Nela vai ter o identificador único, né? Esse max value ele guarda o valor máximo. Esses options aqui, ele guarda as configurações para mim poder acessar o gerenciador, né, que seria o nosso servidor. E esse details aqui seria praticamente o JSON de dados, né, que o sensor ia ficar transmitindo para o gerenciador e o gerenciador ia ficar consumindo. Esse client aqui é basicamente eu só instanciando o socket, né, para mim poder utilizar ele mais na frente. Aqui esse disconnect é a função utilizada para mim destruir a conexão. Esse aqui eu limpo o meu intervalo que eu criei, né, com a função setInterval do JavaScript. Essa função setStatusInterval é ela que começa a fazer meio que um loop infinito de envio de dados para o gerenciador, né, mandando sempre o último log do sensor, como é que o sensor está. Né? Aí esse payload aqui fica as informações. Esse primeiro if aqui é basicamente quando o valor ele ultrapassa o valor máximo ou consegue chegar nesse valor máximo. Aqui eu vou mandar um emitter, né? Que no caso é qual é o sensor que eu estou mandando a mensagem, né? Qual sensor está mandando a mensagem. O message, o action é para alertar que o CO2, esse sensor, chegou no valor máximo. E o data, eu passo os detalhes, né, desse sensor. Aqui eu converto o JSON em um buffer e mando para o gerenciador. Aí, enquanto isso, se não ele vai ficar só mandando aqui as mensagens padrão lá, os detalhes lá pro gerenciador, ele vai ficar consumindo e produzindo na tela, né? No caso aqui eu botei para ele estar mandando a cada 1 segundo. Aí aqui no connect, ele inicia uma conexão lá com o gerenciador, passando o read, né? Aqui é o nosso protocolo LCM, né? Aí o host, eu passo as informações do host, o user agent é o sensor client nível de CO2 e o sensor ID eu passo o identificador do sensor. E aqui eu inicio o envio das mensagens. Esse client on data é onde eu vou receber as mensagens do atuador, né? O atuador ele vai mandar as mensagens para cá, eu vou verificar a action, né, para mim saber o que é que eu tenho que fazer. Aí se a action for ligar, eu vou ficar incrementando o valor do nível do CO2. E aqui eu inicio os envios das mensagens para o gerenciador, caso não exista, né? Por isso que tem essa condiçãozinha aqui, ó. Caso não exista, ele inicia. Aí se for para setar os parâmetros, né, de valor máximo, ele seta os parâmetros aqui, passa o max value e pronto. Basicamente é isso. Aqui no close ele desconecta a minha conexão. No sensor de temperatura é a mesma coisa, não tem diferença. Não tem muita coisa, ó. A única diferença do sensor de temperatura é que ele tem esse min value
e, e aqui ele tem a função decrement e value. Esses increment e decrement é basicamente incrementar valor e decrementar, né? Aí eu chamo essas funções aqui, ó, aqui no Clayton Data, né? Se for ligar aquecedor, ele vai incrementar o valor. Se for ligar resfriador, ele irá decrementar o valor. E se for setar os parâmetros, ele vai setar os parâmetros aqui do sensor, né? O valor mínimo e o valor máximo. Aí aqui tem as condições, né? Essa primeira aqui, se o valor ele estiver fora dos limites, ou seja, se for menor que o mínimo valor e se for maior que o valor máximo, ele vai mandar um alerta lá pro gerenciador. Se o valor ultrapassar o valor máximo, ele manda um alerta sensor temperament max value. Se não, ele vai mandar o mínimo, né? Dizendo que o valor já chegou no valor mínimo dele. Aqui converte em buffer, como eu já expliquei, e manda para o gerenciador. Isso aqui é a mesma coisa, o sensor details, né? Ele, caso não, ele esteja entre os parâmetros, ele vai só ficar mandando o último log lá para o gerenciador. E a mesma coisa para o sensor de umidade. Basicamente é o mesmo código. A diferença dele para os outros é só o nome mesmo. É só o nome e aqui a action dele, que é só sensor humidity max value. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele verifica se não ultrapassou o valor máximo e manda o alerta se tiver ultrapassado. Se não, ele fica só mandando o último log. E aqui no Clayton Data ele fica verificando as informações que o atuador dele vai enviar. Se tiver mandando, ele vai fazer, né? Se for para setar os parâmetros, ele vai setar aqui. Aí basicamente esse é o código dos sensores, né? E o menino vai mostrar eles rodando, funcionando bem direitinho. E é isso. Obrigado aí pelo tempo. Valeu! Bom, eu sou o Matheus Fonseca, eu fiquei responsável por fazer e apresentar a parte do client e dos atuadores, que no caso é o aquecedor, o resfriador, a irrigação e o injetor de CO2. Bom, aqui na primeira parte a gente vai ter a importação das bibliotecas e do DTO ISO Message. Aqui a gente tem a interface iMenus que é os parâmetros do menu, que a gente vai receber os milissegundos para dizer de quanto em quanto tempo o menu vai ficar sendo mostrado. Aqui a gente tem as opções de conexões do socket, que no caso é o localhost, porto 9000. E aqui a gente vai criar o socket, que vai receber um novo socket na variável cliente. Aqui a gente tem um métodozinho para destruir o socket, acabar a conexão. E aqui a gente tem a função para mostrar o menu, que é a que eu já falei, que vai receber os milissegundos por parâmetro. E ela vai ficar chamando essa actions menus, que é responsável por ficar solicitando um log de temperatura, umidade e CO2, de acordo com o que o cara escolher. A gente tem essa função menu parâmetros, que é basicamente para dizer os valores máximo e mínimo de cada sensor, e ela só vai aparecer uma vez no início que startar o cliente. Bom, aqui a gente tem vai receber o valor mínimo do sensor de temperatura, o máximo para a temperatura, o máximo para a umidade e o máximo para o CO2. A gente vai receber com essa question qual o valor máximo, vai dizer, né? E vai converter para inteiro os quatro. Aí, a partir daqui a gente vai mandar para o server e o server irá tratar da atribuição dos valores máximos e mínimos para os sensores. Quem vai emitir é o client e vai mandar para o server com essa action sensor parameters esses quatro valores. Aí vamos aqui no server sensor parameters, a gente vai desmembrar o que a gente recebeu, os dados, né? E para essas quatro variáveis, e a partir daqui a gente vai setar o valor máximo, mínimo e máximo para o sensor de temperatura, umidade e CO2. Basicamente ele vai emitir outra action para setar os parâmetros do coisa, mandando para o sensor, que no caso é aqui, ó, set parâmetros values e set parâmetros values. Vai desmembrar o que a gente mandou e vai atribuir ao valor mínimo e máximo, no caso da temperatura, né? Bom, no caso é isso, da set parâmetros values. Aí a partir daqui esse menu já acabou, a gente vai para o outro, que é responsável por mostrar a opção do log dos sensores, que no caso é o log de temperatura, umidade, CO2 ou até mesmo fechar a conexão. Aí dependendo do que ele digitar, a gente vai ter um switch. Se ele digitar 1, ele quer o log de temperatura, 2, log de umidade, 3, CO2, 4, fechar, e se não for nenhum, ele vai dizer que não tem essa ação. Bom, aí dependendo do número digitado, ele busca no server o último valor do sensor escolhido e ele retorna para cá. No caso, a gente manda action log temperatura. A gente tem aqui, ó, log temperatura, ele vai buscar esse socket aqui de temperatura e ele vai emitir de volta do servidor
a action log e ele vai ver, né? Se o sensor está ligado, ele vai realmente mandar o valor, e se não estiver ligado, ele vai dizer que precisa startar. Aí ele manda de volta para o client. Aí tá aqui embaixo. Ó, se eu passar o log, ele vai imprimir ou o valor ou a mensagem, né? Dependendo do que tiver. Aí basicamente acontece o mesmo para os quatro. Aí não adianta explicar porque vai ficar redundante. Aí aqui é só definir o fim da conexão. E isso aqui é o que já expliquei, que é para receber o log e printar no cliente. Ao conectar, ele envia o socket para o server e para futuras conexões do server para o cliente, que é basicamente ele manda essa action socket client para cá, para o server armazenar o socket dele para a futura conexão daqui para lá. Aí no final ele só chama o menu de parâmetros uma vez e fica chamando o show menu a cada meio segundo. Aí pronto, agora eu vou mostrar o socket, o injetor o atuador de aquecedor, mas os outros três são semelhantes. Eu vou mostrar também só um porque senão vai ficar redundante. A gente também aqui a gente cria um identificador único de acordo com o requisito. Tem as opções de conexões, assim como no anterior, e também a gente cria o socket. E também o método de fim de conexão, que é o end. Aí aqui ele só informa que se conectou ao servidor e vai se identificar, mostrando as informações. Aí ele manda uma action para o server, que posteriormente manda para o sensor para ligar o aquecedor. Aí isso aqui é só basicamente ligar o aquecedor. Ele manda para o server a action ligar aquecedor. Ele vai buscar o sensor de temperatura e vai ligar o aquecedor. Aí tá aqui, ó, ligar aquecedor, ele vai ficar incrementando. Se for desligar resfriador, quer dizer, no caso ligar resfriador, ele vai decrementar, no caso da temperatura que aumenta e diminui. Aí nos outros casos ele só aumenta nos outros sensores. E basicamente é isso. Aí eu vou mostrar funcionando agora. A gente vai abrir 4 terminais aqui. Vou limpar todos para ficar mais organizado. No primeiro a gente vai startar o server com yarn server. Ele mostra que foi startado. Aqui eu vou startar algum sensor. Yarn sensor CO2. Aí ele vai ficar printando no servidor a cada 1 segundo. A gente definiu o nível CO2 inicial como 1. E aqui eu vou startar o client. Yarn client. E ele vai requisitar os valores, que é aquele primeiro menu que só aparece uma vez. Qual o valor mínimo para o sensor de temperatura? Menos 10. Máximo 10. Umidade 5 e CO2 7. Pronto, agora o que eu quero? Log temperatura. Não tem, né? Não foi startado ainda o sensor. Umidade também não foi startado. CO2 foi startado, né? Ó, 1. Realmente é 1. Está sendo printado aqui no servidor. Agora se eu ligar o atuador de injetor, ele vai aumentar o servidor, concorda? Ele vai ficar aumentando de 1 em 1, ó. Se conectou, vai ficar aumentando 1, 2, 3 até o valor máximo e vai disparar. Disparou. Último valor 7, que é o valor máximo. Atual valor 7, ele informa que vai passar o limite. Aqui se eu requisitar de novo o valor do CO2, ele vai dizer que é 7. E é isso. O mesmo acontece para os outros dois sensores.